Escritora, roteirista, professora e produtora de cinema, Joane Vaillant é formada em rádio e TV pela FAESA. Faz parte do coletivo literário Boas de Prosa e é apresentadora do canal Vai Vendo. Depois de participar de várias coletâneas, Joane lançou O Mundo de Cá, um livro de aventuras. Olá, começa agora o programa Dedo de Prosa, o espaço daqui da TV Assembleia para a literatura produzida no Espírito Santo. E hoje a gente recebe a escritora Joane Vaillant. Olá, Joane, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada demais pelo convite. Ok. Eu confesso que eu estou um pouco perdida aqui na apresentação da Joane, porque o currículo é bem longo, é muita bagagem para pouco tempo de carreira. Então você aí vai vendo que a gente chega lá, né, Joane? Pode me ajudar? Começa pelo Vai Vendo, então, que é o nome do meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu faço temporadas nele, não é um canal fixo, né? Então eu já peguei uma temporada sobre hip hop, já peguei uma temporada de cultura capixaba, outra sobre cultura nerd e cultura pop, então, né, eu vou administrando conforme o projeto que eu tô a fim de executar. Agora eu tô preparando uma série sobre cinema, bastidores de gravação e tudo mais. O canal se chama Vai Vendo, eu sou lá apresentadora e roteirista, né? Aí tem isso, minha formação é em rádio e TV. Eu trabalho bastante com cinema, principalmente na área de produção e produção de elenco e também como roteirista e diretora, e trabalhando em curta-metragem, videoclipe. E, paralelo a isso, eu falo que desde sempre eu fui escritora e, na verdade, contadora de histórias, assim. Para mim, acima de tudo, tá no cinema, tá no evento cultural, tá na literatura, é contar histórias, assim. Então, desde muito novinha eu já escrevia, e aí comecei a entrar em coletivos de literatura, fazer parte de sarais, grupos, comecei a escrever para fanzines, coletâneas, até que depois comecei a lançar meus trabalhos e também a dar oficinas de literatura. Acho que foi tudo, realmente. Tudo é arte, né? Cinema, Sim. Literatura. E quem te inspirou na literatura? Olha, eu acho assim, eu dei muita sorte, eu tenho uma família totalmente cinéfila, assim. Meu tio teve uma locadora, tá aí a única coisa que eu tenho em comum com Tarantino. Eu cresci numa locadora. Então eu cresci ali no meio de um monte de filmes, então organizando e tudo mais. Minha mãe é uma leitora muito voraz, sempre leu muito. Meu avô materno também, embora eu não conheci, ele era conhecido tipo no bairro por ser uma pessoa que pegava livros que algumas pessoas iam jogar fora e tal, e fazia tipo uma bibliotecazinha. Então é um rolê. E depois disso, várias coisas, assim. Eu falo que um dos pontos principais é que eu sou asmática. Então, várias vezes as crianças iam brincar e eu meio que não tinha o que fazer, porque eu estava em crise e eu lia. Então, eu comecei a ler muito também por causa disso e ver muito filme por causa disso. E daí pra frente, várias coisas. Talvez um ponto de virada é que na 7ª série foi um escritor no meu colégio, era Francisco Aurélio Ribeiro. Já trabalhei com ele posteriormente. E eu não sabia que era possível existir um escritor em Cariacica. Tipo, um escritor foi em Cariacica fazer o quê? Sabe? Na minha cabeça não existia. Aí, depois eu fui entendendo, né, enfim, tudo que tem fora do cânone literário, eu falei, então dá para eu fazer isso aí também, então vou fazer um pouco. É o meu segundo programa aqui, gravando Dedo de Prosa, substituindo a Gabi, que é a titular, Gabi Zorzal, daqui do Dedo de Prosa, e que a pessoa cita, né, no caso convidado como você, que esse despertar veio em torno da 6ª, 7ª série. A escola teve esse papel? Teve esse papel. Essa escola, eu fiquei 2 anos nela só, era uma escola bem pequena mesmo, e ela propunha várias coisas muito, muito criativas, assim. O nome da escola era Safe, fazia eventos culturais, feiras culturais. Tipo, eu lembro que mais da metade da minha nota era com atividades culturais, assim. Acho que por isso alguns pais não gostavam, enfim, mas pra mim foi ótimo. E teve, além disso, eu conheci, tipo, Macucos foi lá na escola, tipo, essas coisas aconteciam. E me despertou pro lado cultural, assim. A gente tá aqui na nossa mesinha com um pouco da sua produção cultural, né? Depois de algumas coletâneas, O Mundo de Cá, o seu livro solo, a sua estreia sozinha aí nesse caminho, né? Sim. É um livro de fantasias. Sim, é um livro de literatura fantástica. Quando eu fui chamada pela Pedregulho, né, para publicar, eu tinha um blog com minha amiga que participou de todos os meus outros livros comigo, que é a Isabela Mariano. E a Marília falou assim, queria publicar um livro seu de contos. E aí eu olhei para tudo que eu tinha e eu falei, cara, já que eu vou começar, eu quero começar na área que eu gosto mais, que é a fantasia. Aí eu escolhi alguns contos que eu tinha lá, refiz a maioria, entreguei 15 contos para ela e todos têm algum fio de
de literatura fantástica ou realismo fantástico, assim. Uma coisa que vai por esse viés, embora de formas muito diferentes entre si. A construção dos personagens, ela passa por uma coisa que vai além do mundo físico, desse universo palpável, né? Uhum. Ai, gente, eu adoro, assim, são minhas principais referências, assim, li muita fantasia, e eu acho que a própria literatura brasileira, assim, se você pegar alguns escritores célebres aqui, como, sei lá, o Machado de Assis mesmo, que eu cito no livro, a Agatha Christie, outras coisas, você vê que tem uma coisa que é do clássico, mas tem uma ficçãozinha ali, tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tá ouvindo um defunto falar, né? Então, assim, parece uma coisa simples, mas já coloca o lúdico dentro do clássico, assim, né? Bota o lúdico dentro da literatura. Festa de luxo, florestas encantadas, reinos distantes, outros planetas. Para qual público você criou esse mundo aí? Olha, então, a princípio, quando eu pensei em literatura infanto-juvenil, porque eu acho que é uma literatura que abarca, né, muita gente. Só que depois eu vi muitos adultos gostando, assim, tal qual a literatura infanto-juvenil, assim, tipo, O Senhor dos Anéis é um livro infanto-juvenil. Muitas pessoas vão começar a gostar dele depois de 30 anos, né? A pessoa tá com 30 anos, aí... Ah, não, agora, depois que eu já vi o filme, passou um tempão, eu vou ler o livro. Ou eu tive um tio, que foi quem me falou de Senhor dos Anéis e de Harry Potter, inclusive, que ele leu quando novo, falei, não entendi parcialmente, e releu. E eu acho que rola muito isso, assim, crianças e adolescentes leem meu livro, mas a maioria das pessoas que gostam são adultos. Uma vez eu estava no terminal de Itacibá, uma mulher falou que pegou meu livro e leu e ficou com saudade da infância e chorou e resolveu visitar os parentes. Tipo, as reações são muito múltiplas. Então, embora eu tenha escrito para adolescentes, adultos leem muito esse livro. O público recortado de 12 a 17 anos, né? O que você imaginou, quais são os desafios para escrever para esse público, né? Tendo que concorrer com os games, com a internet, com os hormônios, né? Olha, eu vou te falar, tem tudo isso, mas tem uma coisa super valiosa que os adultos não têm: tempo. Eu falo que tudo que eu escrevo é sobre tempo. E o jovem e a criança tem muito mais tempo do que a gente. Eu lia infinitamente mais quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu venci uma Olimpíada de Leitura, que eu li 28 livros no mês, estudando, não ficando de recuperação, saindo, indo na igreja com meus amigos, tipo assim, normal, porque eu não trabalhava, né? Então, eu acho que os adolescentes têm isso disponível. E, por exemplo, o Wattpad é uma plataforma de publicação de histórias digitais, fanfics e originais, que ela não para de crescer. E majoritariamente são adolescentes. A faixa deles é 12 a 16, inclusive, o maior público deles. Então eu acho assim, o adolescente que quer ler, ele vai ler. Ele vai ler. E ele vai jogar videogames que tem a ver com esse mundo. E ele vai ter, por exemplo, tem milhões de Instagrams literários, tem TikTok de gente citando, fazendo trecho de livro. Então eu acho assim, para você alcançar um público muito gigantesco, você tem que ser muito bom. Mas para você alcançar o jovem que gosta de ler, ele tem que ter acesso ao que você escreveu. Porque tem jovens que gostam, eles vão atrás. Nesse universo aí, nesses universos, né, que você criou, Machado de Assis joga xadrez com Dom Casmurro, como assim? Não exatamente. No livro, Machado de Assis, o livro Dom Casmurro cria vida e conversa com a Catarina, que é a protagonista, assim, né? O xadrez, ele é citado como uma metáfora no conto, assim, mas é a história de uma menina que a família dela queria que ela escrevesse e ela nunca conseguia escrever. A família dela eram escritores, mas todos escritores fracassados. Nunca o livro deles era fazer sucesso e tal. E um dia Dom Casmurro começa a conversar com ela e aí ela consegue escrever, porque ele fazia o contrário do que a família dela fazia. Ele só falava mal de tudo que ela escrevia. Então, a partir daí, ela querendo desafiar o Dom Casmurro, esse velho emburrado, né? Aí ela começa a escrever. Eu estava vendo você dividiu o livro em duas partes, Sim. né? Uma você dá uma pista, né, dos personagens, e na segunda parte mais aprofundado. Agora achei curioso que você falou que tinha agonia com a história do capítulo, né? Essas coisas das histórias muito Sim. marcadas em capítulos. Eu acho que eu também passei por isso. E então você fez em duas partes. É uma forma de vencer isso, não quebrar o ritmo, como é que seria? Também, quando eu fiz esse livro, eu nem tinha tanto esse conceito, assim. Eu tenho muito isso quando eu vou... Agora, por exemplo, estou escrevendo um romance, que é um livro mais longo. E
eu ficava assim, gente, mas essa história é contínua, eu posso quebrar um assunto, mas para que eu vou agrupar 3, 4 assuntos em um capítulo, se eu posso ir só fazendo seguir, dar essas pausas de acordo com o que a história pede, né? Porque quando você começa a estudar literatura, é aquilo aí, né? O capítulo fechadinho, tem que se resolver e tudo mais, e depois a gente vê que não. Nesse daí, eu quis meio que assim, dividir. Os primeiros contos, eles são mais curtos e eles são como se fosse assim, pensando se fosse um... Teaser. Se fosse um teaser, se fosse um quadrinho, cada conto desse é a história de origem do super-herói. Tipo assim, você está lendo um recorte muito recortado. Já os outros 5, eles são praticamente a vida inteira. Você tem um aspecto maior deles. Mas é engraçado você citar isso, porque eu acho que mesmo não tendo esse conceito, eu já pensava um pouco em dividir Mais o meu livro fluido, de uma né? forma diferente. E também percebo que você vai dando pistas, né? Meio como se fosse um fio conduzindo para esse desenrolar das histórias. Até a capa também me diz um pouco isso. É a capa, inclusive, desse conto que você citou. É baseado no Catarina e a Máquina de Escrever. Eu tenho uma amiga que é talentosíssima, ilustradora, ela ilustrou todos esses livros. E fez todas as minhas tatuagens também. E eu falei, Isabela, eu queria uma máquina de escrever ganhando vida quando a menina começou a escrever. Aí a gente na casa dela, ela sentou e fez tipo isso. E é isso, gente. E é ela tipo só você vetorizou. também, né? Ganhando vida escrevendo. É, tipo isso, assim, porque eu acho é uma forma de você, né, viver outros aspectos da sua vida, a escrita, né? Você vira várias pessoas por alguns minutinhos ali. Agora vem cá, tem no livro, né? Um astronauta discute com o Pequeno Príncipe sobre o destino da humanidade. Outra parte, né? A Alice não tem mais paciência para seguir os coelhos e, né, segue seu próprio caminho. Isso tem um pouco de ativismo, né? Ecológico, feminista. Ah, não, totalmente, gente. Eu sempre fui, assim, não vou citar partidos políticos, né? Mas sempre fui filiada, fui bastante ativista, fui de Sempre movimento tomou estudantil. partido, né? Movimento estudantil, movimento passe livre, grupos feministas, militância negra, sempre tive presente. Minha família é muito engajada com política também, sempre participamos de tudo. Tipo assim, quando eu tinha 6 anos, eu saí num capa de jornal assim, basta, eu quero paz no meu bairro, sabe? Aquela criança. Sempre assim. E se você parar para pensar, a maioria dos livros de ficção científica e de fantasia, eles estão discutindo aspectos da sociedade. Eles estão colocando em outro universozinho para você entender certas coisas, né? Tipo assim, você pega um X-Men da vida, falando com uma segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos, você pega Harry Potter falando de nazismo, você pega, tipo assim, N histórias que você fala, cara, isso aqui tá refletindo um aspecto. E a criança só vai entender lá pra frente, depois fala, tá. Então eu sempre achei que era uma forma muito legal de falar sobre isso, assim. No mundo de cá, né, você diz que ele também foi feito para ser lido em voz alta. Uhum. Por quê? Eu dou oficina para crianças e muitos pais chegam para mim e falam, como eu faço para o meu filho ler? Eu queria que meu filho lesse. Eu falo, lê. Se ele vê você lendo, e principalmente se você lê em voz alta para ele vai começar a ler. Né? É difícil o pai que quer comer verdura, que o filho coma verdura e só come McDonald's o dia inteiro, né? É a mesma coisa com a literatura, assim. E eu ouvindo histórias foi quando eu mais me interessei, assim, por literatura, foi ouvindo, assim. E aí quando eu entrei na faculdade de cinema, um dos primeiros vídeos que eu assisti era um negócio falando Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, falando de uma corrente filosófica que acredita que a virada de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens é quando eu chego para você e te conto uma história. Porque os animais têm uma comunicação imediata. A gente conta uma coisa que aconteceu muito tempo atrás para relacionar com uma coisa que está acontecendo aqui agora. Então essa habilidade do ser humano trouxe ele para a evolução que a gente está hoje em dia. Não é, digamos, a corrente 100% aceita, mas é a minha corrente desde que eu ouvi isso, assim. Eu falei, nossa, com certeza, assim, quem dera se meu cachorro pudesse, né, discorrer certas coisas assim comigo. E aí, desde aí eu falei, cara, contar histórias e contar em voz alta é a melhor coisa que a gente pode fazer. Obrigada. E eu vou pedir licença a você para um breve intervalo. Você não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje a nossa convidada é Joane Vaillant. Joane, no primeiro bloco a gente falou da roteirista, da cineasta, da escritora.
E agora a gente vai falar da professora de escrita criativa, né? E esse livro, Uma Palavrinha, surgiu nesse contexto. Sim, sim. Eu tenho um coletivo que se chama Boas de Prosa, né? Nele fazem parte eu, a Isabela Mariano, que também é escritora e é designer, e a minha irmã, a Aline Miranda, que ela é professora também e também é escritora. E aí a gente começou com um projeto que chamava Elisas, né? Que é em homenagem a Elisa Lucinda. E era um projeto voltado para a literatura feminina, principalmente adolescentes, né? Mulheres de escola pública e preferencialmente mulheres negras. E aí, nisso, a gente lançou os livros Elas em Órbita e Algodão Doce, que foram organizados pelo coletivo, só que tem texto de todas as alunas. E aí, sempre que a gente acabava o curso, ficava aquilo ali. Nossa, mas eu queria ter mais exercícios, eu queria ter mais coisas para fazer. Aí as pessoas compartilhavam a nossa apostila, a gente sempre liberou, né, a apostila para compartilhar. E pessoas de todas as idades querendo exercícios. Então, eu tenho uma coisa que eu sempre friso, quem teve oficina comigo sabe disso, eu sempre friso que o mais importante para escrever é ter rotina literária. É você escrever sempre. Porque se você escrever um dia, com certeza você vai achar ruim. A escrita, ela vem de um processo de reescrever, deixar dormir, pegar o texto dias depois, reler, revisar, né? E aí a gente teve essa ideia de fazer um livro que a gente fala o nosso conto, dá uma ideia de conto e logo depois a gente chama o leitor para escrever o dele, com a mesma temática que a gente escreveu, que foi Uma Palavrinha que resultou disso aí também. Ele tem ao mesmo tempo as duas experiências, de leitor e de escritor. Isso, exatamente. E de nós três, né, do coletivo, eu, da Isabela e da Aline. Então a gente vai se revezando, né, nos exercícios que a gente propõe. Eu falo, que eu admito, meus exercícios são os mais difíceis, porque são geralmente textos maiores, coisas que exigem às vezes pesquisa ou de pensar. A Aline gosta muito do cotidiano, né? Pegue uma palavra, a rua que você nasceu, uma memória de infância. E a Isabela é uma coisa do sensorial, né? Coisas com um cheiro da sua infância, coisas assim, né? E a gente vai se revezando ali dentro. E a ideia é que a pessoa vá fazendo um por dia ou quando ela lembrar até ela finalizar o livro. E vocês vão desconstruindo aí uma ideia de que para ser escritor teria que ter um uso muito afinado, apurado da gramática, teria que ter curso de letras, enfim, nada disso. Nada né? disso, nada disso. Inclusive, uma das teóricas e escritoras que eu mais gosto, que é a Conceição Evaristo, ela fala sobre isso, assim, bastante, que é sobre você achar que você precisa ter um conhecimento X e que só pessoas que escrevem de certa maneira merecem ser lidas, quando geralmente às vezes pode afastar. Uma pessoa que ela não tem um tempo grande de leitura, que ela não teve um tempo grande de até escrita e aprendizado, de escrever, ela pode ser afastada de um livro que não converse com a fala dela do dia a dia, com o jeito com que ela escreve, com as coisas que ela assiste, né? E então, eu sou completamente a favor, contra o preconceito linguístico. Eu acho que se eu entendi, a mensagem tá válida e a literatura. Se eu li, gostei, pô, melhor ainda, tá valendo. Com essa pegada mais pedagógica, então esse livro ajuda a vencer o bloqueio criativo, a folha em branco. Ai, gente, é meu maior objetivo, eu espero que sim. Eu tive vários depoimentos de pessoas que ajudou, né, que acharam bastante interessante, que fizeram o livro. Eu mesma, quando estava passando por bloqueio criativo, eu peguei um livro desse, completei ele inteiro, fiz em um mês, assim, fui fazendo. Então eu espero que sim, e isso que você falou, né, desmistificar essa parada do escritor num pedestal, né? Eu tenho uma frase que quem me falou, na verdade, primeiro foi o Saulo Ribeiro, editor da Cousa, que ele falou: o escritor é igual um padeiro, igual um marceneiro, o escritor é quem escreve. Se você falar, nossa, queria tanto fazer um móvel, mas você nunca pesquisar, você nunca comprar madeira, você não começar ali a bater devagarzinho, como é que você vai, né? O escritor é a pessoa que escreve. Um monte de gente chega pra mim e fala, nossa, queria tanto ser um escritor, tem essa ideia aqui, o que você acha? Eu acho que você deve escrever. Depois vai ter alguém que vai ler, sabe? Você vai lá, mesmo que seja uma, duas pessoas, alguém vai se interessar por aquilo. Você falou, né, dentro dessa ideia da criatividade, né, de criar textos, criar histórias, de que a realidade é mais absurda do que, vou ler aqui a frase que você destacou, do que qualquer coisa que se possa inventar. Dentro dessa questão da realidade vem o racismo, a gente está trazendo essa questão aqui no nosso programa também. E assim como outros segmentos da sociedade, a literatura revela um racismo estrutural, né? Tem uma pesquisa da UNB sobre livros editados entre 1965 e 2014. 90% dos escritores brasileiros dentro dessa realidade são homens
e 70% são brancos. Como mulher e como negra, né? Você se autodeclara negra. Você sentiu essa dificuldade? Olha, eu acho que assim, começa numa questão de incentivo, assim. Por exemplo, por que surge o projeto Elisas? É uma coisa que eu observei sendo professora indo nas escolas e dando escrita criativa. Você pede, quem quer falar? Tem vezes que várias meninas levantam a mão, os professores mesmo escolhem um menino, geralmente elegem o menino nerd da sala, é aquele ali, ou então a menina fica com vergonha. Então eu queria um espaço onde ela falasse. Pode falar, porque homem que fala muito é líder, mulher que fala muito é tagarela, né, fofoqueira. Então, tipo assim, eu queria um espaço assim, e eu acho que um dos momentos que perpassa, eu dando oficinas, eu percebi muitas meninas saindo no meio do caminho para cuidar. A mulher negra está sempre cuidando de alguém. Ficou um pai doente, um irmão, alguém da família teve filho, um cara não vai deixar nada do que ele está fazendo. Mas as meninas deixam, e elas deixam muito cedo. Tem muitas meninas que com 13 anos já estão cuidando dos avós. Então, se elas não tiverem um passo à frente, se elas não tiverem uma pessoa falando, vai lá, lendo o que ela fez, pô, massa. Tô com uma aluna que está com 17 anos, ela está na 8ª oficina dela. Todas gratuitas através de projetos, como foi o caso do Elisas, né? E ela vai indo, e nos 3 primeiros ela levava a irmã dela pequena, agora a irmã dela tá com a gente fazendo oficina. Mas ela, tipo assim, ela tinha que estar cuidando de alguém. Então eu falo que o meu trabalho é principalmente para tirar a carga e para entender a carga. Né? Para mim o racismo não é só na hora de você pegar, não vou ler o livro dessa mulher porque ela é negra. Não é assim que ele acontece. É ela não chegar a escrever. Ela não chega a ter o tempo de parar para escrever e pessoas dispostas a botar fé na ideia dela inicial. A própria Conceição Evaristo, que você citou agora há pouco, ela só conseguiu publicar na terceira idade, né? E como uma professora na universidade, né, que ajudou ela e tal. Então é isso, às vezes a gente fica muito tempo para tentar publicar e fazer, né? O próprio Palavra Negra, a gente citou isso. As mulheres têm sempre... Para você conseguir ganhar a mesma coisa ou estar no mesmo espaço, você está fazendo 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo, assim, né? Em geral, muitas passam a vida só participando de coletâneas. Muitas, muitas. A gente tenta incentivar bastante, para que nem que seja hoje em dia, a gente tem blog, a gente tem o Instagram, tem o Wattpad, nem que ela comece só publicando online, mas que ela tenha autonomia de escrever uma voz que é dela, uma história que é dela, né? Pra se sentir bem, compartilhar, porque às vezes, cara, a pessoa não quer nem ser escritora, ela só quer ser ouvida e lida. Então, você publicar online, ela não vai ganhar dinheiro com isso, mas ela vai ganhar alguém elogiando uma fala dela. Isso talvez é mais importante, sabe? Você está falando, a gente falou do racismo, vamos falar um pouco do feminismo, das mulheres. Recentemente, a gente passou até aqui no Dedo de Prosa por uma discussão da palavra poeta ou poetisa, o que seria um lugar de fala mais adequado. Sim. Como você avalia hoje a produção da mulher na literatura? Olha, eu acho assim, a maioria das escritoras que eu tenho lido, dos escritores geral que eu tenho lido são mulheres, tenho lido bastante, mas eu estou fazendo um trabalho de resgate, porque um dos principais problemas é que a maioria das escritoras mulheres não faz parte do cânone. Você não é incentivado a ler na escola, você não é incentivado a ler nos jornais, nas feiras de literatura. Então a gente tem uma virada, principalmente com a ficção e a fantasia, né, entrando tão em voga. Então a gente tem aí os Jogos Vorazes, o Harry Potter, o Crepúsculo, todos escritos por mulheres e vendendo muito absurdamente. Então aí alguém começa a pensar, talvez aquela escritora do meu bairro vale a pena eu ler. Então eu falo, mesmo quando você fala, poxa, eu não gosto desse livro, tipo, eu não gosto de Crepúsculo. Beleza, cara, você não precisa ler Crepúsculo, mas precisa entender a inserção, né? Como essa mulher foi inserida ali dentro, como que ela conseguiu essa abertura. Então eu vejo que é um passo pequeno, a gente está longe, muito longe ainda de conseguir, né, isso. E eu acho que principalmente pelo discurso. Por exemplo, se a gente vê os filmes, os livros, a publicidade, elas são voltadas geralmente para o público masculino. Tem um assunto que é mais feminino, os homens já não se interessam. Tem ali uma paradinha um pouco mais feminina, não sei se eu gosto disso. Então, a gente parte dessa barreira do ponto de vista feminino e do cânone. Então, enquanto a gente não está no cânone, onde a gente tem que estar? Na rede social, velho. É o único jeito. Você escreve no Wattpad, faz sucesso, você faz como a autora de Crepúsculo, fazia fanfics, publicava, distribuiu gratuitamente, uma editora buscou ela. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem isso, né? Porque antes nem seu nome você podia assinar, hoje em dia a gente tem essa facilidade. Então,
Eu acho que tá longe, mas os passos estão indo, estão caminhando. E você falou de redes sociais. Quero saber como você se comunica, como as pessoas podem te encontrar. Olha, o principal, assim, é no Instagram. O meu Instagram e também o Twitter é a mesma coisa, é Joane Vaillant. Eu tenho também um Instagram onde eu posto, às vezes, coisas mais literárias, que é A Deusa do Tempo. E eu tenho vários textos no Medium, né, que é um site mais voltado para texto mesmo, que lá você pega Joane Vaillant, que você vai achar várias publicações que eu faço, tanto do meu livro, quanto de filme, quanto do meu canal. Das oficinas? Das oficinas. E o canal Vai Vendo, né, no YouTube. Você bota Joane, Vai Vendo, você encontra. Vamos ler mais um pouquinho? Ah, sim, podemos. O que você vai escolher agora? Eu vou escolher um trecho de uma palavrinha, porque é um exercício que eu gosto muito, que é de pensar o narrador, né? E aí, para cada um, eu escolho um narrador. Eu tenho uma narradora que é como se fosse uma senhora idosa. Tudo é no passado, tudo é nostálgico. E eu vou ler um trechinho dele para vocês. A seca nunca é boa. A fome nunca é boa. A solidão não é sua amiga. A desgraça não traz nada produtivo. Isso é só o ser humano se enganando a si mesmo para conseguir ir atrás da sua utopia. Não vamos nos enganar. Mas é certo que em lugares inóspitos, esquecidos, abandonados, as pessoas são mais amáveis e unidas. É um instinto de sobrevivência tão antigo quanto a própria terra, de modo que na única escola da região, todos os alunos eram filhos de Rose, tanto pelo tempo que passavam com ela, tanto porque ali todo mundo era meio filho de todo mundo. Mas Maia era sua filha mesmo. Não era de sangue, era de algo muito maior. Que lindo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Dedo de Prosa. Obrigada a você. Nós agradecemos. E você que está em casa, se gostou, quiser rever, é só acessar o nosso conteúdo na nossa página no YouTube. É só acessar lá a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.